uma festa muito grande, amém? E para nós o congresso tem um significado muito grande, porque acabava resumindo toda a nossa trajetória durante o ano. E essa é a primeira vez que a gente organiza um congresso no princípio do ano. Então estamos a começar uma nova era, amém? Que o Senhor seja louvado pelo dia de hoje. Que o Senhor seja louvado pela tua vida. Glorificamos o nome do Senhor porque Ele é bom e porque a sua fidelidade dura para sempre, amém? Aleluia, aplauda o Senhor. Quem veio feliz para louvar o nome do Senhor? Quem veio feliz para aprender? Porque no congresso a gente aprende sobre missões, a gente aprende sobre como ganhar almas perdidas, a gente aprende como ganhar uma alma. Estaremos aprendendo aqui. Para esse momento gostaria de convidar o líder do Ministério Avados para evangelizar e servo cada igreja, líder Benção, para dirigir esse momento. Aplauda o Senhor, irmãos. Amém, amados. A paz do Senhor. Glória a Deus. Evangelizar é uma responsabilidade que todos nós temos como igreja. Evangelizar é uma das maiores responsabilidades. Então, como igreja, nós temos falhado muitas das vezes por não saber como fazer. Por isso, existem treinamentos para evangelismo, treinamento para aqueles que querem ser ganhadores de alma. Realmente alguns já estão fazendo, alguns bem, outros nem tão bem, mas estamos aqui para tentar dar algumas instruções para que o povo de Deus possa acertar e possa fazer esse trabalho da melhor maneira possível. Amém, amados? Começar a dizer que evangelizar é uma das 4 principais ordenanças que Jesus deixou. Jesus ordenou, falou sobre o batismo, idem batizai. Jesus falou sobre a ceia, fazer isso todas as vezes que vos reunirdes. Jesus também falou sobre o discipulado, idem fazer discípulos. E no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, a Bíblia vai dizendo que ide ao mundo, pregai evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Então, é responsabilidade da igreja poder evangelizar. Agora, irmãos, há uma questão muito importante que você precisa compreender, que as empresas não vão evangelizar. Não é responsabilidade das universidades pregar o evangelho. Evangelizar não é um trabalho do governo. Evangelizar é um trabalho meramente da igreja. Se a igreja não evangeliza, as almas não são salvas. Alguém está me entendendo? Então a igreja tem essa responsabilidade. O que é que vai acontecendo? Nos últimos tempos, o desejo de ter alguma coisa da parte de Deus está a se tornar maior do que salvar uma alma. Não existe maior presente, nada que traz mais alegria no coração de Deus do que uma alma quando se converte. Amém, amados? Então eu queria falar primeiro de 2 termos super importantes que muita gente faz confusão. Uma coisa é evangelismo, outra coisa é evangelho, outra coisa é evangelizar. Amém? Quando falamos de evangelismo, estamos a falar de conjunto de técnicas e meios e forma que uma pessoa tem para poder alcançar uma alma. As várias maneiras, quando alguém oferece um folheto, quando você convida alguém para vir para a igreja, quando alguém sai na rua com uma coluna, com placas, com dizeres Jesus te ama e coisa parecida. O evangelismo copla várias maneiras e formas que nós temos de levar a mensagem do evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é a mensagem. E eu vou sentar um pouco neste tema sobre a mensagem. O maior problema dos evangelistas ou dos ganhadores de almas tem sido exatamente sobre a mensagem. Nós não temos compreendido ou entendido qual é a mensagem que temos que levar. Então chegamos no campo missionário, ou chegamos numa paragem, estamos no autocarro ou num táxi e queremos evangelizar. Nós falamos de coisas boas da Bíblia, mas acabamos não pregando o evangelho. Amém? O evangelho é uma mensagem específica, é uma mensagem clara. Tem um objetivo, tem uma meta, tem um porquê. Existem pelo menos 3 etapas para o evangelismo. A primeira etapa é a informação. A segunda etapa é a persuasão. E a terceira etapa é a integração. Quando falar de informação, estamos a falar justamente daquilo que você tem que informar para as pessoas poderem ouvir. Vou falar muito a respeito disso agora. Irmãos, sair na rua e perguntar no nome das pessoas qual é o verdadeiro nome de Deus, se é Jeová ou não é pregar o evangelho.
Sair nas ruas e falar se o dia de adoração é sábado ou domingo ou sexta-feira, isto não é o evangelho. Sair na rua, poder fazer promessa que vem para Deus, vais ter carro, vais ter casa, vais ter dinheiro, isto não é pregar o evangelho. O evangelho não vem fazer promessas materiais. Alguém está me entendendo? A mensagem do evangelho é específica e muitas das vezes a mensagem do evangelho é confundida com a moralização. Muita gente não evangeliza, moraliza, ok? Quando você sai para a rua e encontra alguém a ofender, por exemplo, você diz que ofender é errado. Você não evangelizou, você moralizou, você deu uma lição de moral. Quando você, por exemplo, sai à rua, alguém roubou e fala roubar é errado, roubar é crime. O que você fez não é evangelizar. O que você fez é moralizar. O que é evangelizar? Evangelizar é falar de pelo menos 4 pontos principais que nas academias de evangelismo e missões, agências missionárias e aula de missões, fala-se muito. As 4 leis espirituais. O amor de Deus, o pecado do homem, a solução que é Jesus e a decisão que cada um de nós tem que tomar. Então, a mensagem do evangelho tem pelo menos esses 4 pontos. O mundo precisa saber do amor de Deus. Alguém está me entendendo? Alguém está me acompanhar? O mundo precisa saber sobre o amor de Deus. Muito mais do que o amor de Deus. Precisa saber que ele é um pecador e que está condenado ao inferno. Mas ele não precisa ir para o inferno, porque nós temos um terceiro ponto, que é a solução pelo pecado dele. E a solução pelo pecado dele não é outro senão Jesus. E ele precisa tomar a decisão, porque a palavra declara, diz, quem crer e for batizado será salvo. A palavra também diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz do Senhor, se alguém ouvir, abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. A palavra ainda diz, hoje se ouvires a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Então, nós temos aqui uma responsabilidade de pregar o evangelho, mas falar nas pessoas que Deus o ama, mas muito mais do que o amor de Deus, é mostrar o estado do homem. Irmão, se você sair à rua, eu me lembro, esse ano, alguns de nós adotaram a praça do Asa Branca como um campo missionário. E eu estava ainda a instruir alguns de nós, alguns irmãos que têm estado lá, sobre a pregação. O irmão pregou muito bem, falou muito sobre a oração. É bom orar, antes de sair de casa ora, você que veio vender ora e tudo mais. Irmão, falar no campo missionário, você não precisa perder tempo falar mensagem que você deve ensinar no discipulado. Existem coisas que é para o discipulado, não para o campo missionário. Não vamos fazer confusão. No campo missionário não é para você gastar muito tempo falar sobre oração, sobre a importância do jejum, para falar sobre... Não, você não está aí para isso. O objetivo é, aquele que ainda não aceitou Jesus, precisa conhecer quem é Jesus, precisa compreender a cruz, precisa compreender o plano da salvação de Deus. Alguém está entendendo? Então a nossa tarefa é ir lá fora e falar do plano da salvação. É falar que existe uma solução para o pecado do homem. É falar de apresentar Jesus. Eu dei um exemplo ao irmão e disse assim, olha, se você falar sobre oração, os muçulmanos também oram. Os mormistas também oram. E todas as religiões têm oração e têm reza. Se você fala, começa a orar, ele vai orar na sua entidade. Você precisa apresentar quem ele tem que orar, a quem deve ser a sua oração. E a oração deve ser a pessoa de Jesus Cristo. Então que a pessoa, ao te ouvir, entenda claramente aquilo que você quer dizer. Amém? Agora, é preciso que haja uma linha lógica na pregação do evangelho. Pregar evangelho não é fazer sopa, como muitas das vezes tem acontecido. Alguém chega na praça, ou na rua, ou no autocarro, ele fala de Sansão, fala de Davi, fala de Jesus, fala de Pedro, fala de Apocalipse, volta no Gênesis. A pregação do evangelho não é para ser sopa, a pessoa depois acaba não entendendo nada. Alguém está me entendendo? E outra questão, pregar o evangelho não é levar condenação às pessoas. Pregar o evangelho, mais do que tudo, é levar a salvação. Você não é melhor pregador se você chegou na rua e disse, raça de víbora, você vai para o inferno, a ira de Deus vai cair sobre você. Você até disse algum trecho das escrituras, mas um bom médico não aponta apenas para o diagnóstico, um bom médico mostra a solução. Ele está condenado, sim, qual é a solução? Ele está amarrado na cadeia, sim. Qual é a solução? A mensagem do evangelho é isso. É falar a respeito daquilo que Jesus fez. E, infelizmente, alguns de nós ainda não compreenderam que muito mais do que falar sobre a cruz, é também falar sobre os resultados da cruz. Alguém está me entendendo?
Na cruz, Jesus sofreu, amém. Mas muito mais do que o seu sofrimento, qual é o resultado que esse sofrimento trouxe para nós? Por exemplo, nós temos aqui esse altar. Foi feito. Eu tenho certeza que ninguém entrou aqui e estava preocupado com quem é que fez esse altar. Quem é que fez? Qual é o país que fizeram? A pessoa que fez, será que se aleijou? Será que se feriu? Será que morreu no processo, outro teve que continuar? Não. Você quando chega, olha o altar, você admira o resultado final do altar. Alguém está me entendendo? E a morte de Jesus teve um porquê. E esse porquê é que o mundo tem que saber. Jesus morreu, amém. Por que Jesus morreu? E ter claro, a pessoa te compreender e ser claro. Quem conversa é o Espírito, sim. Mas você precisa ser claro na abordagem da tua mensagem. Amém, amados? Também queria falar sobre alguns erros constantes que nós temos cometido nos campos missionários. Vou começar para os pregadores do lugares públicos, como praça e tudo mais. Um erro grave que tem se cometido é pregar de um lugar para o outro sem parar. Se você chega numa praça, você não pode megafone ou com coluna, sai daqui a pregar até na parede, depois volta mais. Depois vai mais. A minha pergunta é: quem é que está a ouvir essa mensagem? Os que estão lá atrás ou os que estão aqui à frente? Então você para aqui, prega a mensagem, termina a tua mensagem, depois vai para lá, prega a mensagem, termina a tua mensagem e sucessivamente. Alguém está me entendendo? Depois se torna uma salada. Não tem guardanapo, manas. Depois se torna uma salada. Você está aqui, está a gastar muito suor, muita energia, mas no final das contas, quando você perguntar quem quer aceitar Jesus, ninguém compreendeu o teu Jesus. Ninguém entendeu o teu Jesus. Porque você foi andando muito de um lugar para o outro. E o evangelho, além da informação, é persuasão. Nós temos que ter a capacidade de fazer as pessoas entenderem. E um exemplo bom de persuasão é exatamente os nossos iaiados congolenses. Mano, se você se encontrar com iaiados congolenses, vais vender tua aliança tipo brincadeira. Ou o partido estou comprar. Ele tem uma capacidade de te convencer. Você está percebendo? Papá, você pode comprar aquilo que não planejou, vai te vender cinto, vai levar em casa. Calça que não te fica bem, é de tua medida, papá. Isso significa persuasão. Ouve, nós como igreja precisamos compreender que a mensagem, existem pessoas que precisamos insistir um pouco mais, clarear um pouco mais, fazer compreender um pouco mais. Porque há pessoas que por ser boa, por exemplo, não rouba, é moralmente correto. Ele acha que ser moralmente correto lhe dá acesso à salvação. Ninguém por ser moralmente correto vai no céu. Somente através de Jesus Cristo. Jesus é a ponte. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Então não moraliza, evangeliza. E seja persuasivo. E número 3, eu acho que eu errei muito na minha trajetória neste ponto. A questão da integração. Irmãos, salvar almas tem que ser muito mais do que você lhe falar de Jesus e lhe deixar lá na rua. Depois dela aceitar Jesus, tem que surgir a etapa de você lhe trazer para um lugar, para ele congregar. É preciso sairmos, evangelizarmos, amém. Mas no final do ano você para e faz uma estatística. Quantas almas que você evangelizou está na igreja, foi batizada, permanece na casa do Senhor? Quantas? Então, essa questão de integração é super fundamental. E eu estou a ver um movimento bom na cidade. Desde o ano passado estamos a sair muito às ruas e pregar, mas estamos a nos esquecer da integração. O que estamos a fazer é, vamos no mar, pescamos, olhamos os peixes bons e depois devolvemos no mar. O que nós precisamos fazer muito mais do que apenas lançar a semente. Claro que Deus vai cuidar e tudo mais. Temos que ter a responsabilidade, depois de evangelizar, ou ficar com o número, ou entregar teu número, para que essa alma esteja numa igreja local, seja discipulada, seja batizada e continua nos caminhos do Senhor. Amém? Alguém pode aplaudir ao Senhor? Ainda sobre evangelismo. Existem algumas coisas que nós fizemos que atrapalham a própria mensagem do evangelho. Número 1, a forma de falar. Irmão, pregar evangelho é falar que aquilo que Jesus fez. Não precisamos começar a fazer certos teatros, desculpa o termo. Jesus, quando te viu naquele dia. Irmão, não faz isso, isso complica, a pessoa não entende. Eu estou a ver. Quando te cunhou, errei. Não. Prega o evangelho, fala do amor de Deus, fala o que Jesus fez. Alguém está me entendendo?
Outros dão de brasileiro. Gente, eu vim te pregar o evangelho. Você nasceu em Balãs, nunca viu o Brasil. Essa gente saiu da onde? Gente, eu vim te falar uma palavra, mas quando chega em casa, Mofo está onde? Mas para que sou, irmão? Para que sou? Prega o evangelho, seja você mesmo. O que convence não é você, é o espírito que você carrega. O que convence não é a forma de falar, é o espírito que está dentro de você, que convence a alma, aleluia. E como estamos mesmo aqui com muita gente pentecostal, na praça não é para ir falar língua estranha, meu irmão. Na praça não é para ir falar língua estranha. Você prega e Deus roubou, canta, raba. Mas as pessoas nem sabem o que é aquilo. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 14. Isso produz mais escândalo do que edificação. E você sai já, eles são carnais, não entenderam. Não, você que não teve sabedoria em como falar. Na praça não é para ir falar língua estranha. Na rua, no autocarro. Eu estava com uma senhora no táxi e alguém estava doente, ela toda inspirada. Mamãe, eu vou orar por ti, Deus vai te curar. Amém. A senhora começou a orar, de repente começou a falar em línguas. E o motorista ficou em pânico, não sabia o que fazer. Eu também não sabia como intervir na situação. Paramos o carro e a mamãe continuou em línguas e... Epa, estava muito forte aí. Depois a irmã chegou na paragem dela, não sabia se ia descer, se a mamãe ia parar em línguas. E... está no mistério. A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Agora, para terminar, quem pode pregar o evangelho? Número 1, só um verdadeiro cristão. Aquele que aceitou Jesus, entregou seu coração ao Senhor Jesus, está com Deus, tem uma aliança com Deus, esse pode pregar o evangelho. Um recém-convertido pode ou não pregar o evangelho? Pode, mas não deve. Recém-convertido precisa ainda sentar um pouco mais. O que ele pode fazer até é fazer do seu testemunho pessoal a mensagem do evangelho. Aquilo que Jesus fez contigo. Porque existe o campo missionário, o evangelismo, os campos de missões, tem muitas realidades. Tanto os espirituais, como pessoas que estão na rua dispostos só para complicar pregadores. Conhecemos exemplos de pessoas que foram na rua mal preparadas, se encontraram com um filósofo, colocou tantas perguntas, não sabia como responder, estava quase a lhe convencer que Deus não existe. Então ele começou a pensar que parece mesmo que Deus, depois era professor universitário de física, lhe fez pergunta, ele falou de darwinismo, e ele se sentia um pouco inseguro, acabou. Por isso é importante que haja preparação antes de sairmos às ruas. Alguém está me entendendo? Agora, se você sair na rua e pregar o evangelho, se alguém te oferecer dinheiro, uma oferta, recebe ou não recebe? Sim ou não? Sim, você pode receber. Agora, não faça disso um objetivo, sair para pedir oferta. Não faça isso, mano. Sabe quando a mensagem é bem pregada? Vão te ofertar, não se preocupa. Vão te dar oferta. Você não precisa sair na rua. E algumas vezes, alguém só pregou 2 minutos, já colocou o balaio lá frente. As pessoas começam a nos falar mal por causa disso. Coloca balaio, começa a fazer tanto espetáculo logo. Quer dizer, o momento de louvor para oferta é mais longo do que a própria mensagem. Amém? E outro sim, irmão. Evita, sobretudo para as meninas, dê o teu número pessoal no campo missionário. Sobretudo para rapazes e pessoas assim. Evita, irmãos. Muitas das vezes temos casos de pessoas que passaram por situações complicadas justamente porque não tiveram sabedoria nesse quesito. Dá o teu número. Se for uma menina, irmão, para não te evangelizarem pela segunda vez, dá o número de uma irmã. E se for um irmão, é melhor que seja homem a dar número num homem e mulher a dar número numa mulher, para evitar possíveis escândalos. Agora, quem prega na praça não é o mesmo que prega no hospital. Existem formas diferentes. Existem maneiras diferentes, existem formas de atuação diferentes. Na praça você é um pouco mais liberal. Procura ter um português um pouco mais claro, mais terra a terra. Não vai com muitos portanto, nem com muitos entretanto. Vai com um português normal. Na praça você pode gritar. E eu glorifico o Senhor pelos nossos irmãos que esse ano, no ano passado, tiveram muito no Asa Branca. Aquilo foi uma bênção de Deus, mano. Aquilo é pregação, libertação no meio, na praça. Aquilo não tem como controlar. Glória a Deus por isso.
E algumas estão aqui conosco. Agora, no hospital, mano, não vai pregar tipo tá na praça, vais matar pessoas de detenção pelo tom de voz. Não vão morrer, você vai matar tom de voz, estás na praça. Não faça isso. No hospital, sobretudo porque há pessoas que não podem ouvir muito barulho, modera assim o tom de voz, coloca o voz um pouco mais suave, mais calmo. Alguém está me entendendo? Será que alguém vai evangelizar bem dessa vez? Ok. E outra questão super importante, eu queria aqui reforçar os irmãos. Evite ir pregar em qualquer rua, em qualquer canto, sem levar uma Bíblia. Leva sempre uma Bíblia. Os telefones estão a bater, tudo bem, Bíblia no telefone, mas ter uma Bíblia física sempre é importante. E se você não puder fazer leitura, existem lugares que você não consegue. Por exemplo, o teu carro, estás de pé, não consegue abrir um texto para ler, ok? Mas pelo menos faça citação das Escrituras. Não evangeliza sem fazer citação das Escrituras. Fala, porque o poder está na palavra de Deus, não nas tuas próprias palavras. Amém? Então faça a citação das Escrituras, faça isso. E prega sempre com o objetivo de trazer essa alma para Jesus. Inimigos do Evangelho. Eu queria falar também sobre os inimigos do Evangelho. Nessa altura, nós temos inimigos espirituais, que na verdade é da igreja, temos inimigos ideológicos, temos muitas ideologias surgindo por aí para combater o Evangelho, para contradizer o Evangelho. Eu não tenho nada contra os afrocratas, mas nós estamos a viver muito isso. Muito isso, eles estão a dizer que o cristianismo é um corremão que o diabo, ou que os portugueses estão a usar para colonizar o homem negro. E por aí afora está a acontecer. É muito importante que os irmãos tenham sabedoria para saber como lidar com isso. Os ateus continuam a crescer. Então temos que ter sabedoria para poder confrontar ou explicar melhor a respeito daquilo que é a mensagem do Evangelho. Amém, amados no Senhor? Pronto. Hoje estamos realmente num congresso missionário e o objetivo é trazer essas temáticas. Amanhã vamos falar sobre a igreja perseguida e estaremos seguindo com outros temas. Hoje, antes da pregação, ainda teremos algum painel para falar sobre alguma coisa importante. Eu espero que você esteja a desfrutar deste congresso, que você possa aprender, sair daqui incendiado com vontade de fazer missões e de ganhar almas para Jesus. Amém? Aplauda ao Senhor em nome de Jesus.